Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras aqui da casa. Eu queria me dirigir em especial aos cearenses que nos ouvem agora pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Eu queria especial atenção dos deputados que se interessam por temas da economia nacional. Deputado Dr. Santana, deputado Daniel, deputado Agenor, deputado Eli. Encontra-se aqui no plenário conosco a senhora querida, nossa professora Maria Lúcia Fatorelli. Ela é fundadora e uma entusiasta da Auditoria Cidadã da Dívida. Ela veio ao Ceará para proferir conferência por ocasião do Congresso Brasileiro de Contabilidade e eu a convidei para estar aqui presente na manhã de hoje, no plenário da Assembleia Legislativa, para conversar um pouco com os deputados sobre iniciativas, ora, em debate no Congresso Nacional, que vão impactar profundamente a vida de todos nós, em especial daqueles que fazem uso do sistema público de saúde, da educação pública, da previdência, da assistência social. Eu quero falar, sobretudo, aqueles e aquelas que podem achar que os temas da macroeconomia são temas técnicos demais. Ao contrário, a sua vida, você que está me ouvindo em casa agora, na rádio, você que está me vendo na TV, agora, o remédio do posto de saúde, o valor da sua aposentadoria, o pagamento do professor do seu filho, depende das opções econômicas do governo central. É por isso mesmo que é tão importante que o povo se aproprie desses termos. Alguns deputados agora estávamos recebendo trabalhadores da saúde, em especial enfermeiros obstetras, médicos ginecologistas e obstetras, que estavam nos alertando sobre o possível fechamento da enfermaria, da emergência obstétrica do Hospital Geral de Fortaleza. E por que isso? Porque, entre outras coisas, o governo argumenta que gasta muito. Mas será que gasta muito? Portanto, eu queria alertá-los sobre as opções que o governo central está agora a desenvolver. E eu queria me debruçar sobre algo que a professora Maria Lúcia Fatorelli tem feito no Brasil inteiro, que é alertar sobre a venda de títulos, de debêntures, a partir de empresas criadas no âmbito do poder público. Eu vou ser bem didático. Quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias veio aqui a esta casa, eu fiz várias emendas. 2 emendas proibiam a venda da dívida ativa. Para quem está em casa, o que é a dívida ativa? É aquilo que se deve ao Estado. Uma empresa que deveria recolher ICMS, não pagou ICMS, entrou na dívida ativa. Naquele momento, já inclusive, muito bem alertados pela professora Maria Lúcia Fatorelli e pela Auditoria Cidadã da Dívida, nós fizemos emendas para que o governo Camilo não privatizasse a dívida ativa. Não privatizasse a dívida ativa. Não vendesse a dívida ativa. Nossas emendas foram derrotadas, deputados. Nossas emendas foram derrotadas. Deputado, quando for possível, claro. Logo na sequência, o governo anuncia: vai vender 7 bilhões de ativos. Aí diz: cinturão digital, Ceasa, terreno da cavalaria, e por aí vai. E o secretário Mauro Filho, quando perguntado por nós, disse: sim, nós nos interessamos em vender a dívida ativa. Aí o secretário disse: porque isso é crédito podre. Ninguém vai conseguir recuperar isso. Quem está em casa agora deve estar pensando: bem, se o governo vai vender algo que é podre, e se tem alguém maluco o suficiente para comprar, pode parecer um bom negócio. Mas não é assim. Já dizia um liberal da escola de Chicago que não existe almoço grátis. Ninguém vai comprar algo podre sem que saia ganhando isso. E é por isso que é tão importante
Esse documento eu queria, sobretudo, que os senhores depois tivessem acesso, porque ele é muito didático. Ele foi produzido pela Auditoria da Dívida. A professora Maria Lúcia esteve na Grécia, esteve no Equador, produziu relatórios muito abrangentes sobre este mecanismo, que é um mecanismo que está se repetindo aqui, deputado Daniel, que é igual ao mecanismo da Grécia. Igual ao mecanismo da Grécia. O que se faz? O governo monta uma empresa. O governo monta uma empresa. Essa empresa tem participação do governo e participação de bancos privados ou até de pessoas físicas. Isso foi feito em São Paulo, governo Alckmin, e isso foi feito também em Minas Gerais. Vejam só, nesses dois estados. Essa empresa é uma empresa estatal não dependente. Portanto, ela é quase uma empresa privada. Ela não faz licitações, ela pode pagar os seus diretores quanto ela quiser, ela não passa pelos controles públicos que as estatais tradicionais passam. É um estatal não dependente, é uma figura nova do direito brasileiro, estatal não dependente. E ela emite, deputada Genô, títulos debêntures ao mercado. Você diz, ela está vendendo, portanto, a dívida podre? Não. Aqui é que está o pulo do gato. Aqui é que está o pulo do gato que o povo tem que entender. O título é vendido com 50% de desconto. Então, a pessoa compra o título com 50% de desconto. Já é um bom negócio. Ela vai pagar esse 50% restante em 4 anos. Em 4 anos. O senhor sabe quanto é que é remunerado o título? 11% mais inflação. Dá mais ou menos 23%. É assim hoje em São Paulo, é assim hoje em Minas, e pode ser assim no Ceará, e pode ser na União. Ontem no Senado, o professor Maria estava no Senado ontem no Senado, este PL do senador José Serra, e é muito interessante ver as datas, o PL deu entrada no dia 10 de maio, dia 12 ele virou ministro. Ontem ele já estava no plenário. Nós estamos em agosto. 10 de maio, dia 12 ele vira ministro, em agosto já vai para o plenário. Para criar isso, para vender a dívida ativa, mas não é para vender a dívida ativa. Vender a dívida ativa é o argumento, é o cavalo de Troia. O que eles estão vendendo, na verdade, é título que vai ser remunerado pelo Tesouro da União, dinheiro do povo que vai pagar 23% ao ano. Não tem investimento no mundo que remunere tanto, sem criar um emprego. Você compra o título, paga o valor de face, você paga 50% do valor de face, 50% de desconto, você é remunerado por 23% ao ano pelo valor de face, e ao final de 7 anos, o que é que você tem? Você resgata o valor de face. Ou então você pagou 50%, ganhou 23% ao ano, e ao final de 7 anos você resgata o valor de face. É um negócio, deputados, à prova de idiota. É um negócio à prova de idiota. É um capitalismo sem risco. Não gera emprego, não produz nada, não produz um prego numa barra de sabão, não gera um emprego e ganha 23% ao ano, às custas do povo. É isso que está hoje em debate no Congresso Nacional. É por isso que o governo quer fazer a PEC 241. O que é a PEC 241? Aquela que congela os investimentos em saúde e educação por 20 anos. Mas não congela, e isso é bastante interessante, não congela os recursos das estatais não dependentes. Entenderam agora? Eu crio, num projeto de lei, uma estatal não dependente para emitir títulos, e numa emenda constitucional eu congelo saúde, educação e assistência, mas não congelo as estatais não dependentes. Basta ligar A com B. Portanto, eu congelo o que é para o povo, mas eu deixo não congelado o que é para o capital financeiro. É impressionante. Nós estamos repetindo a Grécia quebrou. Deputada Genô, os aposentados atearam fogo às suas próprias vestes em praça pública, porque o país quebrou e os aposentados tiveram metade do seu provento cortado. Nós vamos virar isso? Esse mecanismo foi utilizado na Grécia, de financiarização da economia. Nós não queremos uma economia mais financiarizada. Nós acabamos de ver uma reunião onde aquelas pessoas, os trabalhadores, nós queremos mais investimento em economia real, saúde, educação, bens não econômicos. Portanto, deputados e deputadas, eu queria aqui fazer um alerta.
eu vou ouvir o deputado Daniel, mas eu queria fazer um alerta. O secretário Mauro Filho, deputado Santana, já anunciou que interessa ao Ceará criar uma empresa como esta para vender títulos. Não com o nosso voto. Eu voto contra. Eu sou contra a venda da dívida ativa. Eu sou contra que o Estado do Ceará remunere mais ainda banco. Banco não gera emprego, não gera saúde. Banco, portanto, hoje a financiarização do capital, a financiarização da economia está destruindo a economia no mundo inteiro, inclusive a economia do Brasil. Deputado Daniel Oliveira. Deputado Rosendo, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência, não apenas pelo pronunciamento que faz hoje, mas por ter já nos alertado dessa possibilidade, já na lei de diretrizes orçamentárias nessa casa, com as emendas que lembro bem que votei com Vossa Excelência. Sim, sem dúvida. Queria registrar isso. Votei com Vossa Excelência por enxergar o que Vossa Excelência enxergou. E quero cumprimentar aqui a professora que vem estudando... Maria Lúcia Fatorelli. Dona Maria Lúcia, que nos alerta e já nos traz esse pensamento para que todos nós, em relação a essa casa, não deixemos que isso aconteça aqui no estado do Ceará. E vou puxar um gancho aqui, parecido, mas apenas para fazer uma outra alerta a todos nós parlamentares e principalmente para a imprensa. Por parte do Estado do Ceará, parecido e ramificado a isso que Vossa Excelência coloca nessa tribuna, o Estado tem o programa de recompensação fiscal, que vem fazendo acordo com várias empresas, acordos altos de 200, de 100 milhões de reais, e, por coincidência ou não quero fazer aqui nenhum tipo de acusação, mas por coincidência ou não, essas mesmas empresas, os seus donos, estão fazendo doações aos candidatos a prefeito por parte do governo do estado, inclusive, para dar nome aos bois, em Sobral. Sobral, uma das empresas que mais receberam compensações fiscais do estado do Ceará, foi a empresa chamada Grendene. E hoje, o maior financiador de campanha do Ceará, com R$1 milhão em doação, foi o próprio Grendene, a campanha do candidato e deputado aqui, Ivo Gomes, à Prefeitura de Sobral. Então, fica aqui o meu alerta, para que todos nós fiquemos aqui de orelhas em pé em relação a essas questões, porque essas compensações fiscais também aí tem outro caminho de sangramento do dinheiro público, assim como das debêntures que Vossa Excelência traz a essa tribuna. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns a essa casa que tem Vossa Excelência atento a essas questões e, obviamente, nos alertando para que a gente possa fortalecer esse debate. Parabéns. Então, senhores deputados, agradeço e repito isso. Nós vivemos uma crise mundial, há uma financiarização, os bancos estão hoje, finalizo com esse dado. Por que falta dinheiro para a saúde? Por que está faltando dinheiro para a educação? Porque o orçamento da União dedica 1.342 bilhões para banco. Está aqui. Eu estou com os dados de 2015, eu vou corrigir, 1.319 bilhões, emissão de títulos da dívida pública e outras receitas financeiras. Deputada Jana, está aqui, esse amarelo aqui. É o relatório cuja fonte é a Controladoria Geral da União. 1 trilhão! O senhor sabe quanto é que foi para a saúde? 10 vezes menos. 42%. Está aqui. Ó. Quem me vê em casa, vê que essa parte amarela aqui, desse gráfico, é a maior. 42% do orçamento, é quase metade, vão para banco. E 10% menos para a saúde. Deputado doutor Santana, o senhor que é sanitarista sabe como o dinheiro na medicina sanitária, com pouco dinheiro você cria, inclusive, uma repercussão muito grande na vida das pessoas. Nós em pleno século XXI, nós estamos lidando com doenças medievais. Mas é um país que se dedica a remunerar o capital financeiro na ordem de 1 trilhão por ano. 1 trilhão por ano. É essa a política econômica que nós queremos? É claro que não. Portanto, eu finalizo
Peço 1 minuto de paciência ao presidente, muito obrigado, para dizer que esse mecanismo, que já era perverso, do endividamento público, da remuneração do capital financeiro, ele pode ficar pior. Ele pode ficar pior. O governo Temer agora aprovou a desvinculação das receitas da União na ordem de 30%. Isso quer dizer que o bolo que vai para a saúde e para a educação já ficou menor. A dívida pública come metade do orçamento. E agora, se esse PLS de autoria do senador Serra, o 204/2016, for aprovado, nós vamos quebrar que nem a Grécia. Nós vamos quebrar que nem a Grécia, porque nós vamos dar a economia do Brasil toda para os bancos. E o povo não quer isso. Eu tenho certeza que o povo não quer isso. O povo quer uma economia, sobretudo justa, que produza trabalho digno, renda digna e que permita saúde, educação e assistência e previdência para todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.